Por que que o político no Brasil não é exigido para ele, principalmente em cargos importantes, ele ter uma qualificação? Tu não acha que deveria ter? Acho que não. Essa pergunta tem que fazer para o eleitor. Por que que ele insiste em votar em alguém que não tem qualificação? É inadmissível nós termos parlamentares a nível Brasil, tá, que não sabe ler e escrever, cara. Alguém botou lá, ele votou, por que que ele votou? Então entendo que a responsabilidade do parlamentar brasileiro hoje é zelar e cuidar do dinheiro do pagador de impostos. E eu tenho que ter respeito com o teu tempo. Tu tens uma PJ, tens uma empresa. Você paga para a União, para o Estado, para o município. Meu compromisso é cuidar de cada real contribuído pelo pagador de impostos. Nessas viagens que tu fez por Santa Catarina, o que que tu pode elencar do que tu acha que seria, digamos assim, os pontos de maior atenção que o Estado poderia estar observando para melhorar ainda mais? Olha, eu acredito que Santa Catarina tem um ativo preciosíssimo que nós não podemos deixar nunca de perder, que é a segurança pública do nosso estado. Incidentes acontecem, sim, mas comparado a outros estados do Brasil, nós somos referência em segurança pública. Olá amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. E estamos em um ano eleitoral e para isso nós vamos falar sobre o cenário eleitoral do nosso país e também do nosso estado. E para isso eu estou recebendo aqui o Lucas Gotardo. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, Thiago. Obrigado pela oportunidade de poder estar presente. Um oi a todos aí que estão nos assistindo, nos ouvindo. Prazer enorme estar aqui. Pô, o prazer é todo nosso de voltar a receber o Lucas, que foi o nosso primeiro convidado. Que honra. E agora está aqui, além de político, empresário, também como pré-candidato a deputado estadual pelo estado de Santa Catarina. Isso mesmo, pelo Partido Novo. Coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual. É um ano eleitoral, como você falou. Um ano que mexe, aflora o sentimento de muitas pessoas, né? Mas vejo que é um ano importante e é uma oportunidade bacana de a gente estar podendo conversar e bater um papo aqui. Eu acho muito importante, Lucas, e muito pertinente, porque nunca se viu antes na história do nosso país um cenário tão pessimista, porque as pessoas sempre tiveram, digamos assim, o sonho em um salvador, né? Então, digamos, estamos com um cenário negativo, mas tem um salvador. E a credibilidade política caiu muito ao passar dos anos, com vários escândalos, corrupção e uma série de desvios de conduta por parte dos candidatos de ambos os lados. Não estou aqui para defender bandeira política, tampouco de fazer qualquer apologia a político A ou político B. Mas num cenário geral, o Brasil ficou muito descredibilizado dos seus candidatos. Então, como é que pode um candidato como tu, um político, resgatar essa confiança do eleitor? Bom, primeiro eu vou iniciar minha fala dizendo que é um desafio imenso a gente conseguir resgatar essa empatia, essa simpatia das pessoas novamente na política. Esse descrédito ele é natural. Você anda na rua e perguntar para qualquer pessoa se as pessoas estão contentes com o cenário atual político, elas vão te dizer que não. Se você andar em qualquer cidade e perguntar, pô, você é favorável a fechar a Câmara de Vereadores da sua cidade, tenho certeza que a grande maioria vai dizer que sim, tem que fechar, porque político não faz nada e tal. E de fato, as pessoas elas têm razão nisso. Porque a nossa classe política, as pessoas que estão no exercício do poder hoje, não vou dizer todos, mas uma boa parte, descredibilizam o nosso ambiente político todos os dias. Com falácias, com mentiras, com escândalos, com mau comportamento. E os partidos autorizam isso. Só que isso também é um reflexo da própria sociedade que escolhe mal os seus representantes. E aqui eu não vou entrar no mérito, né, se precisamos agora de uma reforma política ou não, tal, mas eu entendo que o filtro ele tem que partir do eleitor. As pessoas têm que aprender e a buscar boas pessoas, fazer as pesquisas para a gente não colocar pessoas que não faz sentido. Para mim é inadmissível. Hoje nós temos um congresso com Tiririca, com Alexandre Frota. Agora você vê nas pesquisas ali, o Caneta Azul, cara, tá? Aparece nas pesquisas com chances reais de entrar. Recentemente ele teve num programa de televisão onde ele mal conseguia cantar o hino. Perguntaram as propostas dele, ele não sabia, não é momento, eu não vou falar. Então, cara, essa ridicularização da política, quando
apresentada de forma generalizada, cai num descrédito da população e a população fica com raiva com razão. Mas também a gente tem que cobrar quem vota no cara, né? Porque isso aí pra mim é inadmissível. Exatamente, eu vejo dois cenários muito claros aqui. Primeiro, a pessoa que desacredita e por isso se abstém do voto, votando nulo, Muita votando gente. em branco, ela contribui para que camaradas como Tiriricas, como Caneta Azul, assumam o poder e o nosso cenário não vai mudar. Pelo contrário, ele tende a piorar por tu colocar pessoas que não estão preparadas para poder estar exercendo ali a sua função no que deveria ser feito. Outro sentido também é no fato das pessoas não terem muito conhecimento de qual é que é o papel dos seus parlamentares, como é que funciona o processo. Porque nós estamos falando até, inclusive, em off, que o eleitorado normalmente ele dá muita atenção para prefeito, para presidente, para governador, mas ele não para muito para pensar no deputado federal, no deputado estadual, ou até mesmo no senador que ele está elegendo. Então, e são figuras fundamentais no processo político para fazer ali a fiscalização, proposição de leis, para votar e para mudar esse cenário é de total importância a Câmara, né? É o Congresso. Então, tudo isso tem que estar alinhado. Não adianta tu ter, por exemplo, um governador e tu não ter ali a Assembleia para apoiar, para votar ou para negar se ele estiver tomando uma conduta que não seja em prol dos interesses do cidadão, né? Sabemos que um dos grandes problemas que o nosso país enfrenta e, consequentemente, o nosso estado também, são a alta tributação. Então, por exemplo, a alta tributação, inclusive eu estava vendo um vídeo, se não me engano, do Luciano Heng, que ele estava mostrando lá o poder de compra nos Estados Unidos, o que uma pessoa consegue comprar 10, 15, 20 vezes mais do que nós podemos comprar aqui. Por quê? Porque a gente tem uma alta carga tributária em tudo, o que torna o nosso dinheiro muito escasso em vista do que a gente consegue, do poder que a gente consegue gerir. Tu como deputado estadual ou analisando como um político, o que pode ser feito para a gente mudar esse processo? É possível a gente fazer uma mudança para baixar essa tributação? Bom, vamos lá. Primeiro, o poder de compra do norte-americano realmente é muito maior do que o nosso. Eu tive nos Estados Unidos ano passado e eu fiquei assustado. Isso que lá, no momento que eu estava, as pessoas ainda reclamavam de uma certa inflação que o país tinha. Mas é discrepante. Quando você consegue conquistar bens materiais, serviços, alimentos, enfim, qualquer outra coisa com um preço muito menor do que o nosso aqui. E, óbvio, isso se dá por conta da alta carga tributária que nós temos aqui no Brasil, que é embutida em todo o serviço produto que nós temos. Hoje o custo do Brasil ele é muito caro. Você falou algo que é matador para responder esta pergunta. Tem como a gente diminuir impostos? Bom, isso parte de uma reforma tributária a nível federal. Mas a gente esbarra numa questão que o governo ele criou mecanismos que você não pode renunciar à receita. Então a gente poderia até diminuir certos custos desde que a gente encontre uma maneira de cobrir esse déficit. E quem está falando que isso não sou eu, é a própria legislação. Eu sou um combatente ao aumento de impostos, ao inchaço da máquina pública, ao excesso de privilégio que os políticos têm. Entendo que o papel do político contemporâneo ele tem que ser no combate a esse tipo de coisa para não deixar a vida do brasileiro mais custoso, porque, poxa, além de você cobrar um absurdo em cima das coisas para o brasileiro, é o tempo dele de trabalho. Hoje, tanto o Congresso Nacional quanto as Assembleias Legislativas e os próprios municípios, numa escala menor, porque boa parte desta tributação vem dentro dos estados e a nível federal, o combate ele tem que ser a não taxar mais as pessoas. E só que é uma tarefa bem difícil, tá? É uma tarefa bem difícil, que é uma minoria que pensa assim, porque a gente tem dentro de um Congresso Nacional um aumento significativo nas emendas parlamentares, a gente tem um aumento significativo nas folhas salariais dos serviços públicos. Um dado
que ele chega a assustar, mas hoje em torno dos 60%, 70% das prefeituras do Brasil estão endividadas e muitas delas não têm capacidade de pagar e se manter sozinha, pagar suas próprias contas e se manter sozinha. Isso é muito, muito preocupante por conta do excesso de despesa que a máquina pública tem. Uhum. Um dos papéis de um deputado estadual é a fiscalização. Uhum. E uma coisa que acontece muito no nosso país é o desperdício, sobretudo o desperdício público. Além da máquina pública ser muito inchada no que diz respeito a cargos e privilégios, tem também um grande problema nosso que são as licitações, né? Então, por exemplo, processo licitatório que para tu fazer uma obra, para tu fazer qualquer serviço, é um valor exorbitante que sabemos que no final do processo ali, muito desse dinheiro acaba sendo desviado. Como que nós podemos combater isso daí para a gente ter um processo de melhor avaliação, sobretudo dos prestadores de serviço? Vou te falar como um prestador de serviço. Eu já participei de um processo licitatório por uma prefeitura, certo? E ali tinha uma série de exigências. Eu, como um empresário honesto, eu cumpri todas as exigências. Só que a prefeitura não estava preparada para receber as exigências que eles me imporam. Então, na época, eles me imporam lá que eu entregasse num determinado tipo de mídia, que eles não tinham leitor para aquela mídia e me pediram uma mídia com uma tecnologia anterior. E durante toda a execução do meu serviço, não teve ninguém que me fiscalizou. Por exemplo, eles me exigiram assim, 20 funcionários, tanta estrutura. Se eu botasse um funcionário, zero estrutura, ia dar na mesma. E isso eu vi pessoas fazerem dessa forma. E eu sempre me questionei assim, por que que não se cria uma avaliação para que se uma empresa fez isso daí, que ela não possa mais participar de um processo licitatório, ou para que a empresa que faz tudo certinho e que faz um preço mais justo, que ela tenha, digamos assim, um histórico. Não estou falando que ela seja exclusiva, mas que da mesma forma que no mercado empresarial privativo nós temos essas avaliações, esses critérios, por que quando se fala da máquina pública não pode se ter, e daí fica nesse processo que acaba favorecendo quem faz errado? Bom, vamos lá. O processo licitatório no Brasil, eu entendo que nos parâmetros instalados hoje, ele é um mal necessário. Mas ele não é 100% justo, porque quem ganha os processos licitatórios são as empresas que ofertam o menor preço. E às vezes você precisa de um produto com uma melhor qualidade, por mais que esteja especificado ali a qualidade, os critérios, etc., você consegue diminuir muito isso, então ganha pelo menor preço. Algumas prefeituras adotaram, inclusive Balneário Camboriú, há um tempo atrás, eu não sei se está em funcionamento ainda hoje, porque eu não estou mais na atividade política aqui da cidade, mas foi feito um centro de distribuição. Todas as licitações que a prefeitura ganhava de insumos, papel higiênico, uniforme, material de construção, etc., ia para esse centro e existia uma inspeção. Então, vamos supor, pegava por amostragem, chegou lá, compraram 50 mil rolos de papel higiênico, eles abriam uns 3, 4 sacos daquele, olhava, compramos, 30 metros por rolo do negócio tal, a gente vai abrir o rolo aqui e vamos contar, ver se tem 30 metros mesmo, né? E, às vezes, quando identificado que tinha um menor, eles mandavam aquele lote de volta. Mesma questão dos uniformes, pedimos tantas peças M, X e tal, sempre existiu esta conferência. O poder público, ele tem cargos específicos dentro da administração pública para fazer esse tipo de atividade, esse tipo de fiscalização. Mas o ser humano é falho, depende de fiscalização não só do Poder Executivo, mas também uma boa vontade de, quando identificado uma irregularidade, devolver o produto, pedir o ressarcimento, etc. Enfim, então, cara, mecanismos criados existiram, mas eles não são 100% eficazes, né, na hora dessa fiscalização. Muito se fala que o Brasil não tem dinheiro e isso se estende para os municípios, né, para os estados, para os municípios, quando na verdade se usa isso como desculpa para aumentar
né, a carga de impostos. Mas sabemos que se tem muito dinheiro sim, por exemplo, vamos pegar o nosso município aqui, Balneário Camboriú, a arrecadação ela é bem considerável, ainda mais pelo perfil de empresas, empresários que tem aqui no nosso município. Então, isso num cenário geral do Brasil também, né? Mas o que acontece? A máquina pública acaba ficando com boa parte desse dinheiro e por isso que o repasse acaba sendo pequeno, né? Sabemos que o Partido Novo, e eu sou partidário em relação a isso, tem uma política de enxugar esses gastos e muitas vezes os seus candidatos abrem mão, os seus políticos abrem mão de uma série de benefícios que estão à disposição deles, mas vocês julgam isso como algo exagerado que não seria correto de ser exercido. Se nós fizéssemos um remanejo hoje da máquina pública e enxugasse os gastos exacerbados, seria possível esse dinheiro aparecer de fato? Bom, vamos lá. Quando as pessoas falam que o poder público tem dinheiro, de fato nós temos, mas também não temos. Por que que nós temos e não temos? É meio contraditório isso, né? Hoje, Balneário Camboriú, pegar o exemplo de Balneário Camboriú, arrecada 2 bi ano aproximadamente, só que esse valor é bruto, a cidade ela tem um custo. E a administração pública, ela sempre vai trabalhar com previsões futuras e vai trabalhar na capacidade que ela tem de endividamento. Então a administração pública, isso eu não estou falando que é certo ou errado, estou falando da forma como eles trabalham. O poder público ele tem uma estimativa de arrecadação futura, então ele pensa, poxa, eu posso executar tantas obras, fazer tantos financiamentos, comprar tantos equipamentos, etc., porque eu tenho uma capacidade de receber. E aí ele faz um empréstimo com o banco, faz um financiamento, etc., a longo prazo e vai pagando as parcelas conforme o dinheiro vai caindo. Uma verdade prefeitura nenhuma, governo nenhum tem essa montoeira de dinheiro em caixa disponível. Não tem. Porque tem folha de pagamento, as prefeituras hoje, infelizmente, estão absurdamente endividadas. A grande maioria das prefeituras está com mais de 50% de folha de pagamento de funcionário. Os governos do estado também têm o plano previdenciário de uma série de instituições vinculadas ao governo que é bastante custoso. O governo federal nem se fala, cara. Um monte de cargo, sabe? O custo da máquina pública é muito alto, tanto do judiciário, quanto do executivo, quanto do legislativo, né? Que é o tripé que sustenta a nossa Constituição. É extremamente alto. Hoje o que nós temos que buscar construir para a nossa nação, para que haja um respiro e capacidade para pagar o que o Brasil tem de dívida e sobrar um pouco de dinheiro, é reduzir o custo da máquina. Ou seja, o que? É não contratar mais pessoas. É buscar monitorar essas torneiras abertas de fiscalizações em licitações equivocadas, em obras que não são entregues, em dinheiro jogado fora, para o brasileiro voltar a respirar. E eu entendo, né, que não estou falando mal de um, mal de outro, mas o atual governo federal, ele tem sido extremamente irresponsável nisso. É inadmissível você explicar para um trabalhador comum, o cara que ganha lá um salário mínimo, R$ 1.700 ali, ter que contar as moedinhas todo mês, enquanto a esposa do presidente gasta milhões e milhões em viagem, entende? Sendo que ela não tem função política nenhuma na sociedade. Então essas discrepâncias nós temos que buscar corrigir, não deixar evoluir, não deixar acontecer para que o dinheiro fique no bolso do brasileiro. Só que eu faço uma reflexão também, porque todo mundo fala que é contra o aumento da máquina, que os políticos gastam demais, e de fato, sim. Só que toda vez quando a pessoa ela tem algum problema, ela sempre recorre ao poder público, né? É uma dependência. Às vezes nem é um problema tão grave. A prefeitura tem que ajudar, o Estado tem que ajudar. E às vezes não é responsabilidade do papel do Estado. E as pessoas absorvem essa ideia de que o Estado tem que fornecer tudo para ela. Tudo. Tem que dar o Bolsa Família, tem que dar o auxílio disso, tem que fornecer aquilo, e todo tipo de benefício que as pessoas ganham, isso vai ser diluído, né, no montante do bolo do recurso que o poder público tem, né? Uhum. Ou seja, quanto mais as pessoas dependem do governo, mais caro
fica a vida delas. Eu não quero ser aqui injusto no que eu vou falar, porque eu acredito que o Bolsa Família ajude muitas famílias de fato, mas é um modelo que não se sustenta, porque tu ajudar uma pessoa, tu não vai resolver o problema daquela pessoa, tu vai tampar um buraco momentaneamente. No momento que aquele dinheiro ceder e a pessoa não fez nada, ela vai continuar na mesma situação. E eu acho que o governo deveria criar mecanismos de fazer parcerias com a iniciativa privada, de criar vagas de empresa, vagas de emprego, cursos de capacitação, que tudo isso integrado colocasse essas pessoas no mercado de trabalho de uma forma digna, que elas saíssem dali com uma formação, com um trabalho, com uma oportunidade. Porque se tu for pegar a grande maioria das pessoas, se tu perguntar para elas assim, o que tu prefere? Tu prefere que eu te dê uma cesta básica ou tu quer uma oportunidade? A maioria das pessoas, a não ser as que não têm boa índole, mas a maioria das pessoas vão querer uma oportunidade, vão querer buscar, né, Será? o seu sustento. Tem muita gente que se beneficia do sistema, mas daí o sistema ele não pode ser algo focado num mecanismo eleitoral para que tu mantenha essas pessoas, digamos assim, naquele famoso pão e circo, né? Tem que ser algo pensado no que de fato é bom para a população, importante para a população, para que se mude esse cenário. Eu acho que o grande objetivo da nossa conversa aqui hoje é mostrar para as pessoas que é possível uma mudança do cenário. E eu acho assim que as pessoas estão há tantos anos nisso que elas não acreditam mais nessa mudança. E eu acredito nisso, eu sou um patriota, eu acredito no meu país, eu acredito ainda que é possível mudar. Eu acredito que o Brasil tem todas as ferramentas para ser uma grande potência. Só que a gente tem que mudar alguns paradigmas. Por exemplo, não é tu dando um dinheirinho pro povo ali, porque ele vai votar em ti, que isso vai resolver o problema. Não vai resolver. Vai gerar uma dependência de eu vou votar no meu candidato porque ele vai assegurar ali um benefício para mim? Vai. Muita gente troca voto, não só por isso, por conta de luz, por cesta básica, sabemos de tudo isso. Mas é importante a gente começar a mudar esse cenário. Por exemplo, falando aqui em questão de crise, né? Crise orçamentária. Quando nós temos uma crise como empresário, o que nós fazemos? Começamos a enxugar gastos. Contém custo, claro. Então, por exemplo, eu já não vou sair com a minha esposa para jantar, eu vou ver tudo que é desnecessário, eu vou cancelar. Só que nós vemos isso na administração pública, não existe isso. Continua tudo da mesma forma. Sim. Custos altos com café, com viagem, com uma série de serviços agregados. Hoje, se tu for pegar, muitos políticos têm à sua disposição motoristas, pessoal ligado a trabalho de café, de recepção, alimentação, custeio de viagens, como tu bem mencionaste, até de pessoas que não são do poder público e nem deveriam estar ali. Então, por exemplo, até que ponto é necessário uma viagem para o exterior, uma caravana para o exterior? Até que ponto aquilo vai agregar? Vamos representar o nosso país ou vamos fazer um curso. Tá, mas até que ponto isso de fato vai ser efetivo na resolução dos nossos problemas? Vai ser um aumento dos custos. Mas o que eu quero saber de ti é o seguinte: é possível mudar esse cenário? Porque eu vou te dizer, as pessoas elas se valem disso. O antigo político ele se vale muito disso, ele gosta de exercer esses benefícios. Então é como eu falar para ti, para tu abrir mão de dinheiro que tu legalmente tu tem à tua disposição. Tu acha que é possível mudar esse cenário? Acho difícil, tá? Acho bem difícil. As pessoas sempre atrelam a responsabilidade do fracasso do Brasil somente aos políticos, e eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas isso não é uma verdade absoluta. Os políticos sim têm muita culpa nisso, pela má administração, pelo excesso de privilégio, pela irresponsabilidade com o serviço público, né? Na hora de você gerenciar tanto as prefeituras e diversos outros órgãos aí que nós temos no nosso país, mas isso também é um reflexo da sociedade em sempre escolher mal um líder. E enquanto a gente não aguçar um pouco a cultura do eleitor, primeiro de ele fazer boas escolhas, segundo ele entender que ele não depende do político para sobreviver, pessoa nenhuma depende de político. Chega em época de eleição,
Cara, muita gente quer tirar vantagem de você. Quer R$ 100 pra uma gasolina, quer cobrar R$ 50 para ter um perfurado colado. Só vou te apoiar se tu me der um carguinho na prefeitura e tal. Poxa, o que que isso mostra? Mostra uma escassez que a pessoa tem, um pensamento, uma mentalidade escassa, acreditando que aquela vantagem naquele momento vai mudar a vida dela. E na verdade não vai, porque muita gente se guia e faz as escolhas por esse lado e acaba colocando pessoas ruins lá dentro que não tem apreço nenhum, não tem compromisso nenhum com a máquina pública. Pô, nós temos, dentro de municípios, nós temos votações importantes como o plano diretor. Poxa, é uma votação extremamente importante que rege o futuro da cidade, que dá uma diretriz para a evolução urbanística, né, de todo município. E é triste a gente perceber que muitos municípios, existem vereadores que não sabem ler e escrever, cara. E é complicado, a responsabilidade desse cara é muito grande. E uma decisão equivocada dele impacta diretamente na vida de uma pessoa. Diretamente. Da mesma forma como nós temos deputados federais que estão lá para proteger a nossa Constituição, fazer com que a lei do nosso país funcione, que não estão nem preocupados, sabe? E não sabem operar nada juridicamente, não entendem absolutamente nada do que estão fazendo. Temos ator, né? Enfim, não quero menosprezar a atividade de ninguém, mas para mim, cara, é inadmissível nós termos dentro de um parlamento um Tiririca, um Alexandre Frota, agora Caneta Azul parece que está nas pesquisas aí, bombando nas pesquisas, sabe? Pô, recentemente ele teve num programa de televisão, falou um monte de bobagem, não sabia cantar o hino. E, cara, o que um cara desse vai fazer? Enquanto as pessoas continuarem fazendo escolhas erradas pro parlamento e para qualquer outro cargo público, a gente sempre vai ficar à mercê de decisões de pessoas medíocres, ignorantes. E essa mediocridade, essa ignorância vai refletir na nossa sociedade. Eu vejo que o Brasil hoje tem 3 problemas sociais que nós precisamos corrigir para ontem. Primeiro, a educação financeira das pessoas. Isso não é ensinado nas escolas, a maioria das famílias brasileiras não tem o discernimento de lidar com o seu próprio dinheiro. Se você não consegue viver e organizar as suas finanças pessoais, você não vai conseguir prosperar na sua vida. Segundo ponto é a falta de interpretação de texto. Nós não temos o hábito de leitura. Eu digo nós, o brasileiro, de forma geral. Nós não temos o hábito de leitura. Quando você não exercita a leitura, você não exercita o pensamento crítico, você não consegue ter uma opinião diferente, você não consegue visualizar algo diferente. E a gente sempre fica movido a manchetes de jornais, ao invés de ter uma interpretação própria. E esses 2 problemas refletem diretamente no voto. Porque quando você é dependente de dinheiro, você precisa num R$ 50 da gasolina de um político para sobreviver, o que você vai fazer? Você vai jogar algo que é extremamente precioso, que é o seu voto, e vai votar num idiota porque o cara te deu R$ 50 para tu abastecer o carro. Quando você não consegue ter interpretação de texto suficiente para entender o que é uma coisa ou outra, ter a sua opinião particular, você é guiado pelos outros. É o famoso lá, uma massa de manobra. Você só lê a manchete, toma aquilo como verdade, não raciocina, não pensa direito. Então eu entendo que o Brasil precisa urgentemente trabalhar a educação financeira das pessoas e precisa ter sempre o estímulo, o incentivo à leitura, mas isso não tem que partir só do poder público, muito pelo contrário, tem que partir do próprio indivíduo em buscar evoluir esses 2 pontos, talvez assim, a médio e longo prazo, a gente consiga ter uma nação melhor, que consequentemente vai refletir nas decisões políticas do nosso país. Certamente tu tocou num ponto aí que é muito importante, que é a educação financeira. Boa parte dos nossos problemas e do que o brasileiro sofre é por conta de não ter uma educação financeira, de não ter uma gestão. Dados apontam, né, que a maioria dos brasileiros é endividado, está endividado, e é algo assim que eles não têm nenhum entendimento de como é que funcionam os juros compostos, de como que funcionam esses mecanismos, né, de cartão de crédito, de financiamentos, como isso é uma bola de neve que acaba deixando eles preso dentro de um sistema ali que muitas vezes não conseguem nem sair daquilo ali e acabam sendo lesados, digamos,
todo um crescimento, um planejamento que ele poderia ter, que já é dificultado, né, pela tributação por vários outros problemas. Sabemos que tu é um empresário, que é especialista no mercado financeiro, também já foi vereador no município de Balneário Camboriú, então tu tem bastante experiência na gestão orçamentária e também no funcionamento de um município que é um grande case de sucesso, que é Balneário Camboriú. Com a tua experiência, o que tu pôde aprender nesses anos que tu esteve atuante em Balneário Camboriú e que tu poderia estar replicando esse aprendizado num cenário agora de Santa Catarina, uma vez que tu venha agora ser candidato, né, e numa possível eleição que tu venha assumir lá o cargo, o que tu poderia estar fazendo? Bom, eu sempre elenquei a minha atividade parlamentar enquanto vereador, a maior parte da energia em fiscalização. Se dentro de um município como Balneário Camboriú, que tem 150 mil habitantes, o orçamento ele é robusto, imagina a nível de estado. Hoje nós precisamos de políticos que consigam interpretar uma tabela orçamentária financeira, de políticos que entendam minimamente da legislação para poder tomar uma decisão. Eu quero atuar muito na fiscalização de contratos do Estado, de entender para onde o orçamento está indo, se de fato aquele orçamento está sendo empenhado de forma correta. Quero ter o acompanhamento das obras, olhar os aditivos muito, se olha a obra, tudo e tal, essa obra vai custar 2 milhões, é anunciado lá 2 milhões de reais, mas ao longo dela os caras aditivo, tem que buscar entender também o porquê desses aditivos, se faz sentido ou não. Então entendo que a responsabilidade do parlamentar brasileiro hoje é zelar e cuidar do dinheiro do pagador de impostos. Todo mundo aqui, todas as pessoas que têm uma PJ, a pessoa que tem uma atividade de trabalho em uma empresa, ela paga pelo funcionamento da coisa pública. E eu tenho que ter respeito com o teu tempo. Tu tens uma PJ, tens uma empresa. Você paga para a União, para o Estado, para o município. Então, em forma de respeito a você e as pessoas que contribuem, por mais que forçadamente, né, pro governo, o meu compromisso é cuidar de cada real contribuído pelo pagador de impostos. Uhum. E nesse cenário, Lucas, uma vez que tu identifique, por exemplo, as irregularidades, como é que funciona isso daí? Um deputado, ele pode abrir uma sindicância? Qual é que é Sim. o papel dele e que de forma o povo pode ter um acompanhamento, uma maior ciência disso? Porque como tu bem mencionaste, a grande maioria da população, infelizmente o brasileiro ele também está muito ocupado trabalhando. Ele precisa trabalhar, é difícil no país aqui tu conseguir ter um crescimento se tu não dedicar muito tempo de trabalho. Então muitas vezes ele acaba não estando por dentro disso. Então, por exemplo, além de saber como é que funciona a tua atuação lá, uma vez que tu acha a irregularidade, como é que a maioria das pessoas, a população pode acompanhar isso para que ela não fique refém a somente as manchetes de jornal? Porque como tu bem mencionaste, a manchete só coloca lá, vai ser feito uma obra lá, um viaduto, 2 milhões, mas se no final das contas ele custou 30, 40, tudo em aditivos, a gente não tem essa informação, entendeu? Como que o povo acompanha isso e como que um parlamentar executa quando tem essas irregularidades? Não é uma questão fácil, eu não estou falando aqui que as pessoas têm que acompanhar 100% porque é algo difícil, todas as informações ficam disponíveis no portal da transparência, mas você interpretar o portal da transparência, cara, é difícil, tem que ler, entender documento, etc. A grande maioria das pessoas hoje não tem capacidade técnica para interpretar isso e não tem porque realmente é difícil, tá? Realmente é muito difícil. O parlamentar, ele tem várias maneiras de resolver, através de indicações, de comunicações verbais, utilização da tribuna, fazendo os alertas. Se porventura não for organizado, né, de forma republicana, né, ele pode buscar meios de ir até o Ministério Público, o Tribunal de Contas, etc., para que, aí, umas instâncias mais graves, né, aí para buscar resolver esse tipo de problema. Eu, durante a minha jornada de vereador, eu fiz diversos alertas em diversas situações que ocorreram em Balneário. Algumas a gente conseguiu resolver dentro da própria Câmara de Vereadores, outras eu fui obrigado a recorrer ao Ministério Público.
E então é isso, assim, nós temos justamente esses outros órgãos para ter o composto para ajudar nesse monitoramento, nessa fiscalização e execução da fiscalização de um parlamentar, né? Uhum, perfeito. Tu já teve a oportunidade de viajar por todo o estado em diversas oportunidades, até em questão do teu trabalho, e também sei que tu é um cara que gosta de conhecer as coisas de perto. Uhum. Nessas viagens que tu fez por Santa Catarina, o que que tu pode elencar do que tu acha que seria, digamos assim, os pontos de maior atenção que o estado poderia estar observando para melhorar ainda mais? Olha, eu acredito que Santa Catarina tem um ativo preciosíssimo que nós não podemos deixar nunca de perder, que é a segurança pública do nosso estado. Incidentes acontecem, sim, mas comparado a outros estados do Brasil, nós somos referência em segurança pública. Em Balneário Camboriú, eu consigo andar mexendo no meu celular e tal, mas infelizmente em todo o estado tem aumentado o número de moradores de rua, tem causado transtorno para as pessoas. Em algumas localidades, o crime organizado tem buscado se instalar. Nós temos uma polícia militar altamente capacitada. O governo do estado tem sido muito atuante nesse ponto, mas chega um momento que fica difícil a gente controlar, porque o volume de pessoas que buscam em nosso estado, que entram aqui buscando uma qualidade de vida melhor ou para se aproveitar de outras situações, é grande também. A grande maioria vem para cá para realmente trabalhar, produzir, crescer, mas junto com o crescimento, junto com o desenvolvimento, vêm as externalidades negativas. Então, primeiro ponto, segurança pública. Segundo ponto, o nosso estado ele tem um litoral lindo, maravilhoso. Sim, eu sou muito fã das praias de Balneário Camboriú e do estado de Santa Catarina, é muito mesmo. E, poxa, nós temos diversas cidades que precisam cuidar da parte de saneamento e tratamento de esgoto. E aí entra não só o governo do estado e as prefeituras, mas também buscar uma articulação com o governo federal para que a gente consiga recursos e a gente consiga deixar o nosso litoral do jeito que ele é, que é maravilhoso, cara, é lindo. As cidades têm que ter o seu tratamento devido, tem que estar ligado numa rede, né, para que esses dejetos eles sejam tratados, para que a gente consiga explorar cada vez mais o nosso turismo, que, diga-se de passagem, quem visita Santa Catarina fica apaixonado. Santa Catarina é muito legal e isso é um ativo que nós temos que cuidar da nossa balneabilidade, das nossas águas, da nossa cultura marítima, seja ela através da pesca ou do turismo esportivo, enfim. E, e é isso, segurança pública, balneabilidade, tornar o ambiente competitivo para quem quer empreender. A gente não pode ficar criando taxas, taxando mais pessoas, reduzir o número de burocracias, precisamos também. Então, cara, são vários pontos que no composto a gente vai cada vez mais reforçar que Santa Catarina é um pedaço de Brasil que deu certo. Uhum. Eu quero fazer parte disso. Pô, muito bacana, Lucas, e principalmente o reforçando aqui o que tu falou da preservação dos recursos naturais. Nós temos aqui uma preciosidade, né, algo, uma obra divina de Deus aí com todos esses recursos e não podemos permitir que por falta de gestão que venha se perder algo tão precioso que a população tem. Eu vim do Rio Grande do Sul, estou fechando 2 anos de Balneário Camboriú, já me apaixonei pela cidade, já adotei ela como minha cidade do coração e percebo algumas coisas assim em Santa Catarina que eu vejo ela superior ao Rio Grande do Sul. Na questão da preservação, o Rio Grande do Sul, infelizmente, está um passo atrás de Santa Catarina, então já tem várias áreas lá que foram já poluídas num nível que requer muito mais trabalho para recuperar, então é sempre mais fácil prevenir e arrumar antes que chegue a um estágio mais avançado. E na segurança pública, principalmente, é algo assim que está bem atrás. É algo assim que a gente tinha muito medo de sair na rua, por causa que era constante, né, a abordagem dos criminosos e eles não tinham nenhum tipo de medo, faziam isso sem nenhum remorso, assim, com total tranquilidade. Contudo, percebo
que no último ano houve um aumento significativo, vamos pegar aqui Balneário Camboriú, no número de moradores de rua, no número de incidentes que tu vê, não somente aqui, mas em Santa Catarina como um todo, porque é uma coisa que está diretamente ligada, porque normalmente, não estou generalizando, mas boa parte dos moradores de rua acabam tendo algum envolvimento com droga. Essa necessidade acaba levando ele a um movimento criminoso, né, de tentar algum assalto. Isso às vezes envolve algum tipo de arma branca ou até mesmo arma de fogo. Isso começa a mudar esse cenário. Eu vi por cima e me explicaram uma vez que até na relação de leis existe uma complicação para que a prefeitura, porque os órgãos públicos pudessem resolver essa questão, por exemplo, do morador de rua. Eu queria saber se de fato isso acontece e se teria como modificar essas leis para que de fato a gente conseguisse fazer um encaminhamento, porque eu vejo assim, o morador de rua, por que ele está na rua? Se é uma questão de droga, uma clínica de tratamento. Se é uma questão de acolhimento, um encaminhamento ali, localizar a família, ou se é uma questão de oportunidade, tentar ver alguma ocupação, algum posto de trabalho, alguma capacitação para ele, porque de fato o lugar dessas pessoas não é na rua, né? Ali sim esbarramos em legislações federais, o próprio STF já fez algumas intervenções em diversos municípios. É uma atividade, né, algo bem delicado de se tratar, porque existem o morador de rua de verdade, aquele cara que só quer ganhar a comida dele, dormir em algum local, ele não incomoda, cara, ele quer ficar isolado, mas tem aquele cara que é o craqueiro que incomoda, que é o usuário de droga pesada, que às vezes quando ele tá na fissura ele vai querer cometer algum tipo de delito, vai poder ameaçar alguém, roubar alguém, enfim, prejudicar alguém. Entendo que nós temos dois caminhos aqui, um que é um doente, que tem uma dependência química, e o outro que ele acaba sendo agressivo com as pessoas e cometem delitos. O que comete delito, para mim, tem que ser encaminhado para alguma delegacia, uma prisão, alguma coisa e tal, e se for identificado algum problema de vício também, entra uma questão de saúde pública que esse cara precisa, de uma certa forma, ser tratado, apesar que a gente sabe que é muito difícil, mas precisamos ter uma internação compulsória, alguma coisa, porque se o cara chegou no estágio da vida dele, que ele tá lá, né, perdido nas drogas, já tem inúmeras passagens pela polícia, pô, a família, nem a família do cara quer mais, se é que ele tem família. Então, nós temos que tratar alguns como segurança pública, alguns como saúde pública, porque para mim não entra na minha cabeça alguém que tenha em sã consciência escolha morar na rua. Pelo menos eu não consigo compreender, sabe? Então esse cara ele precisa de ajuda. Realmente precisa. E às vezes é uma dependência química, é um problema psicológico não identificado. E nesse caso é um papel social que o Estado precisa agir para ontem. Só que os municípios sozinhos e o Estado sozinho não vai conseguir. Precisa de ajuda do governo federal. Só que todas as informações que chegam para a gente e as experiências que nós tivemos, o governo federal não está nem um pouco preocupado em resolver o problema. Ele está preocupado em terceirizar essa responsabilidade para os municípios e para os governos do estado. Por isso que é muito importante o eleitor ter a visão de que não adianta às vezes ele botar um candidato que ele acredita para um cargo e nos demais ele botar pessoas aleatórias, porque é preciso ter toda a escalonagem, que nem tu falou que tem muitos problemas que se resolvem em esfera, por exemplo, muitos problemas do município se resolvem em esfera estadual e muitos problemas do estado e do município se resolvem em esfera federal. Sim. Então, se eu não tenho o meu deputado federal lá, o meu senador, o meu presidente, não adianta eu ter só, por exemplo, o meu deputado estadual e não ter o federal, não ter o senador e não ter o braço em Brasília, né? Exato. Esse tipo de problema ele parte mais do executivo. O legislativo tem formas de atuação, destinação de recursos, em monitoramento, fiscalização, mas isso é mais 99% uma política pública de poder executivo. O que é o poder executivo? É prefeito, governador e presidente.
mais do presidente hoje, de ter vontade de resolver isso, porque é através das secretarias de inclusão, de alguns ministérios que tratam dessa pauta, o Ministério da Saúde, o Ministério da Segurança, de ter políticas públicas e programas voltados a essa área. Dificilmente tu vai ver um deputado, né, fazendo uma abordagem, querendo encaminhar. Tem alguns que criam vídeos, isso e tal, mas não é plenamente uma função dele, né? Uhum. E então é algo, assim, como eu te falei, muito delicado, que precisa ser corrigido para ontem. A nossa sociedade sofre com isso. É uma das principais pautas de Santa Catarina. Nos últimos anos, esse tipo de situação cresceu muito no nosso estado. É chato, é ruim e nós precisamos de todo mundo agora para buscar amenizar isso e resolver essa situação. Como é que vocês veem o movimento hoje do eleitorado em relação à representatividade de vocês? Qual é que é hoje digamos assim, o tamanho do Novo? Que sabemos que o Novo é um partido mais recente, que vem ganhando muito a simpatia, sobretudo aí dos empresários, por todo esse posicionamento que eu mencionei aqui anteriormente, que inclusive é algo que me chamou a atenção, com perdão do trocadilho, mas com essa nova visão política, né, de fazer diferente de várias coisas que a gente vê como necessário e que ninguém fala em mudar. Mas sabemos também que existe, digamos assim, partidos muito mais tradicionais e políticos que têm muito mais terreno, digamos assim, que acabam sempre sendo os mesmos nomes a ocuparem os cargos ali. Como é que o Novo vê, já que é tão essencial o executivo, esse cenário do presidente, por exemplo? Bom, nós temos a nossa pré-candidatura própria, que é o Romeu Zema, ex-governador do estado de Minas. Ele foi um cara que fez diversas entregas para o governo do estado, pegou um estado devastado, quebrado pelo PT. O PT realmente, cara, assim, praticamente quebraram o estado e ele foi o cara que resgatou. Entendemos que a candidatura dele é importante para o processo democrático. Um cara que tem cancha. A gente tem um objetivo dentro do Novo, que é quebrar a cláusula de barreira, que é eleger o máximo de deputados federais possíveis. Precisamos fazer no mínimo 13 para o partido continuar existindo. Isso é uma regra nacional. Todo partido que não tiver 13 deputados federais eleitos vão deixar de existir. Então, o nosso objetivo é esse. Acreditamos que uma pré-candidatura nesse momento do Zema pode nos impulsionar para que elegemos mais deputados federais. E é isso. Acho que os objetivos estão bem claros, sempre foram muito transparentes com as pessoas. O Novo cresceu muito nos últimos anos para cá. Temos no entorno aí de uns 70 mil filiados pagantes dentro do nosso partido, pessoas que contribuem mensalmente lá com R$30, R$40 e tal, então isso é bem legal também. E o Novo, cara, sou suspeito a falar, é um partido que eu adoro, acho um partido bacana, muita gente qualificada dentro do grupo, temos bons nomes aí para serem apresentados, como Marcel Van Hatten, no estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Santa Catarina temos o Gilson Marques, no estado do Paraná temos o Deltan Dallagnol, o Chiquini, São Paulo, temos diversos outros nomes também. Então, cara, cada estado ali tem o seu time e nesse composto eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo. Certamente, conheço vários nomes que tu acabou de citar aí e são políticos que contam com o meu respeito, com a minha admiração por toda a sua jornada, sobretudo por a sua retidão, né, de nunca estar envolvido em nenhum tipo de escândalo e sempre fazer aquilo que o gestor deveria fazer. Infelizmente, hoje em dia, quem faz a coisa certa, ele é elogiado quando deveria ser o normal para todo gestor fazer aquilo que é certo, né? Vivemos uma época tecnológica e temos hoje diversos recursos que facilitam a vida dos empresários. E no que diz respeito, por exemplo, ao poder público, nós temos algumas ferramentas como o Gov, que já tem várias coisas interligadas ali através do gov.br. Contudo, se nós formos ver a execução de serviços, boa parte dos serviços com os órgãos públicos ainda é necessário o presencial. E sabemos que
isso agrega muita fila, espera e se torna muito ruim para a população. É possível nós trazermos essa tecnologia para a gente conseguir digitalizar boa parte desses processos? Mas com certeza. Qual foi a última vez que tu foi numa agência bancária e resolveu alguma coisa? Eu não me lembro. Exato. Se as instituições financeiras que lidam com o dinheiro das pessoas, sabe, uma coisa, muita responsabilidade, conseguiram digitalizar praticamente o serviço deles inteiro, pô, por que um governo não iria conseguir, com tanto de recurso que a gente tem e tal? Basta vontade política, precisamos de cabeças modernas dentro da administração pública para refazer os processos internos. Para mim é inadmissível hoje, em algumas prefeituras aí do Brasil, você emitir uma guia para pagar um ITBI, pagar um IPTU, você tem que ir até a prefeitura pegar o carnê, sabe? Você poderia ter um processo de digitalização dentro de um aplicativo. Hoje o Balneário Camboriú tem, mas como tu falou, cara, estamos em 2026, a maioria dos serviços públicos hoje poderia ser à distância, mas tem que reformular. Se instituições financeiras foram capazes de fazer isso, eu entendo que se nós escolhermos pessoas corretas para determinadas funções, nós conseguimos aí digitalizar uma grande parte do poder público também. Eu acho que isso já é mais do que necessário, né? Porque na atualidade que vivemos hoje, com a falta de tempo que nós temos, e não somente isso, né? Porque no momento que um trabalhador tem que ausentar do trabalho para ter que resolver uma situação dessa que leva um grande tempo, além de ser algo prejudicial para ele, vai parar a empresa, vai parar o processo, vai parar o trabalho, isso tudo já mexe na economia. Então, todo mundo ganha com a digitalização desses serviços e com otimizar todo esse processo. Lucas, eu acompanho muito as tuas redes sociais e vejo que tu é um cara que fala muito na palavra liberdade. Uhum. E liberdade tem várias interpretações, né? Tem a liberdade financeira e uma das liberdades é a liberdade de ir e vir. Como eu bem mencionei, eu vim do Rio Grande do Sul e lá a liberdade de ir e vir é muito lesada por um processo que eu não acho legal, que é de colocar um monte de praças de pedágio no estado. Então assim, nós vamos pensar o seguinte, que nós já pagamos o imposto no veículo. Uhum. Pagamos quando nós compramos o veículo, pagamos o imposto sobre o combustível, pagamos um IPVA todo ano e ainda pagamos um imposto, pagamos o pedágio para se deslocar. E agora se colocou um monte de praças extras no Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, em trechos curtos, às vezes tem 4, 5, 6 pedágios. E Santa Catarina é algo que eu vi assim, muito diferente do Rio Grande do Sul, porque aqui nós não temos esse cenário. E eu gostaria de preservar, como cidadão catarinense que agora sou, essa liberdade de nós podermos ter esse direito de ir e vir sem ter esse monte de praças de pedágio e ficar pesando na população que já paga tanta tributação. Qual é que é a tua visão sobre isso? Bom, eu entendo que os pedágios, eles têm a sua função, você concede parte da estrada para uma concessionária, né, para uma empresa fazer as manutenções, obras, os devidos cuidados, até aí tudo bem, desde que não haja o excesso, né, e seja de forma abusiva. Acredito que isso num futuro breve poderia ser substituído, ao invés de nós pagarmos o imposto direto para o governo, você paga por onde você passa. Pagaria, vou utilizar a BR-101 como exemplo, vou pegar da 101 daqui de Balneário Camboriú até Joinville e você passa por um pedágio. Dentro desse trecho, você lá paga 4, 5 reais, utilizou, pagou e tal. Hoje entendo que o IPVA no Brasil ele é cobrado de forma totalmente injusta, você paga pelo valor do veículo, o que é um absurdo. Né? Às vezes o mesmo carro, eu tenho um carro popular, eu pago um valor, você tem um carro melhor ali, sabe, um carro mais caro, você paga mais. E isso é equivocado ao meu ver. Eu não sou contrário aos pedágios, como eu te falei, entendo que tem a sua função, mas não dá para ser cobrado duas vezes, né? Você ficar pagando no documento ali na hora da renovação e depois ser cobrado ali novamente quando passa pelo local. Então entendo que um poderia substituir o outro. Nesse caso, hoje eu preferiria que ficasse na mão dos pedágios e não na mão do governo. Uhum.
É que, infelizmente, hoje tudo que se coloca na mão do governo sempre tem os desvios e isso é muito complicado. Falando um pouquinho, é um tema um pouco complicado e não quero de hipótese alguma envolver nomes aqui, mas é do conhecimento de todo brasileiro que existe muita corrupção e muito desvio no meio público. E suaviza-se muito isso na medida que nós temos um sistema judiciário que também tem os seus sérios problemas e que acaba não sendo justo isso. Qual o caminho que tu vê para uma real limpeza sem ter pessoas intocáveis para que todo mundo fique às claras como a maioria do cidadão brasileiro, também que o parlamentar ou que a pessoa do judiciário seja enquadrado de uma mesma retidão e que a gente consiga combater de fato ativamente a corrupção no Brasil? Bom, corrupção no Brasil existe porque a máquina pública é muito grande, o caixa também é muito grande. Como eu falei, existem uma capacidade de endividamento dos órgãos públicos absurdo, muitos contratos, muitos serviços dependentes somente da execução pública. E eu entendo que a corrupção ela pode diminuir muito se nós diminuirmos o tamanho da estrutura pública do nosso país. É muito poder na mão de político, é muito poder na mão de gente que atua na área pública. Não que não tenha que ter, eu acho que tem que ter o equilíbrio. O problema é que hoje desequilibrou. O poder público brasileiro, os caras executam obra, cuidam disso, cuidam daquilo, é serviço. Então, poxa, para mim não faz sentido. Diminuímos a quantidade do poder dos políticos, diminuímos a quantidade da máquina pública, consequentemente vai refletir numa diminuição do orçamento público. Acredito que a corrupção vai diminuir. Certamente, até porque quando nós temos pessoas qualificadas à frente das coisas, tende a ter um resultado muito melhor. Falando em qualificação, para tudo se exige uma qualificação. Então, por exemplo, para eu estar aqui como comunicador, se exige que eu tenha uma qualificação. Para a pessoa trabalhar numa empresa, se exige que ela tenha uma escolaridade, uma qualificação. Quando sai uma vaga de emprego, vai trabalhar, por exemplo, com marketing, ela tem uma formação em marketing. Por que o político no Brasil não é exigido para ele, principalmente em cargos importantes, ele ter uma qualificação? Tu não acha que deveria ter? Eu acho que não. Essa pergunta tem que fazer para o eleitor. Por que ele insiste em votar em alguém que não tem qualificação? Por que as pessoas optam em votar num caneta azul e não votar num outro cara que tem uma qualificação maior? A gente sempre fica criando regramentos e buscando criar mecanismos para que pessoas mais qualificadas entrem, fica barrando, né? Enfim, e isso já se provou na prática que não funciona. O filtro tem que ser do eleitor. É inadmissível nós termos parlamentares a nível Brasil, tá? Que não sabe ler e escrever, cara. Alguém botou lá, ele votou, por que ele votou? Entra naqueles problemas que eu te falei, a falta de interpretação de texto, a falta de educação financeira, uma dependência do político para tirar uma vantagem no ano eleitoral. Isso é reflexo dos 50 pila que ele ganha de gasolina. O cara votou. O cara deu R$50 para um botijão de gás, deu um tijolo para ele. Infelizmente existe uma grande massa que vota. Eu vejo que hoje o filtro da qualificação política, ela não tem que ser por currículo, porque currículo muitas pessoas podem ter, construir, etc e tal, mas o filtro de verdade tem que ser no eleitor, ele tem que votar em alguém que realmente ele acredita que faça a diferença para a vida dele. Sim. É isso. Acho que essa resposta, ela não... Tu tens a minha, obviamente, mas essa resposta ela tá no eleitor. Tem que pegar aquele cara que vendeu o voto dele por 50 pila e ele votou no Tião do Gás, perguntar para ele, cara, por que tu votou no Tião do Gás e tu vendeu o teu voto por 50 pila? É complicado porque a política hoje ela é tudo baseado na quantidade. Então, às vezes, tu pega uma grande parcela da população que não tem um senso crítico, como tu bem mencionaste anteriormente, não tem uma interpretação de texto, não tem nem ciência do que está acontecendo e das nuances dos movimentos que acontecem. Porque às vezes tu vê uma manchete no jornal, não vou citar aqui para não criar nenhum tipo de polêmica, mas a pessoa diz assim, é isso mesmo, mas não sabe quantos interesses estão por trás disso, quantas pessoas estão sendo beneficiadas e elas não fazem ideia do que tem por trás porque daquilo. Só é a manchete.
Exatamente, Preguiça porque é mental. uma pessoa que ela é programada a dizer assim, ah, bebe isso aqui que isso aqui é bom. Ok. Não, mas pera um pouquinho, mas por quê? Quais as outras opções que eu tenho? Por que isso aqui é bom? O que tem aqui dentro? A pessoa não quer saber. Ela só pega e faz. Infelizmente, tem mais pessoas assim numa eleição do que pessoas que pensam. Tu acha que na quantidade perde ou tu acha que muita gente também que tem esse bom senso acaba se abstendo por não ter mais essa fé na política, muitas vezes se abstendo assim, eu não vou votar, vou votar nulo, vou votar em branco? Bom, eu acho que é um misto de um monte de sentimentos. Em 2024 eu resolvi ser candidato a prefeito porque eu acreditava que eu era a melhor opção. E eu fui porque eu quis. E é isso, eu acho que falta um pouco mais de participação das pessoas também. O problema do brasileiro hoje, ele terceiriza todos os problemas para alguém. Alguém tem que fazer. O salvador da pátria vai me salvar. É o cara que tem que resolver o meu problema. E, na verdade, é ela que tem que resolver o problema dela. Hoje nós temos uma carência grande em uma participação mais massiva das pessoas na política. É difícil você filiar uma pessoa a um partido político, é difícil as pessoas realmente se interessarem pela boa política de cultuar a leitura, entender quais são as funções de cada cargo, entender o que é cada partido, o que cada partido pensa. Hoje se limitou a conversa a um discurso raso, somente à esquerda, à direita, como se só tivessem essas duas opções, e as pessoas nem sabem por que é esquerda, por que é direita. Então falta realmente ter um pensamento um pouco mais ativo interno e entender que o político ele é passageiro e todos somos políticos. E não é terceirizando a responsabilidade para mim, ou para você, ou para qualquer outra pessoa que os problemas vão ser solucionados. Parte da própria pessoa também. Uhum. Da própria pessoa. Então, vejo que isso é uma questão cultural que tem que se evoluir aos poucos. O Brasil já avançou muito, tá? Dos anos 80 para cá, a gente já começou a discutir um pouco mais. Eu lembro que em 2012, quando eu fui candidato a primeira vez a vereador aqui em Balneário Camboriú, eu tinha 21 anos de idade, eu era o chato da mesa do bar da faculdade, as pessoas, lá vem o Lucas falar de política e tal. Hoje, naturalmente, as pessoas conversam comigo sobre política, então é algo que já amadureceu o pensamento das pessoas em poder pesquisar um pouco mais. E é papel do político também ir educando as pessoas aos poucos, não é uma transformação rápida, não é uma evolução rápida, não é fácil. E aos poucos a gente vai mudando um pouco da mentalidade do brasileiro e mostrar para o brasileiro que política é assunto sério, é importante e que precisa do comprometimento de todo mundo. Se não for comigo, pode ser com outra pessoa. Tem que perguntar para um Romeu Zema da vida, cara, por que que ele, com o patrimônio que ele tem de 158 milhões, ele foi governador de Minas e quer ser candidato a presidente. Perguntar para um Luciano Hang, por que com o patrimônio dele bilionário que ele tem, ele fica emitindo opinião política e participando de decisões dentro das prefeituras e tal. Pô, nós temos que agradecer esses caras, esse pessoal, sabe? Porque eles poderiam estar muito bem hoje na beira da praia, tomando caipirinha, jogando um beach tennis, cara, e se dane o resto, eu vou curtir minha vida, trabalhei um monte já, vou usar o meu dinheiro. Mas não, cara, eles continuam empreendendo, continuam participando de decisões, continuam estando próximo dos políticos, sabe, ajudando em campanhas, ajudando a construir, porque eles entenderam que não basta o político. O político precisa estar acompanhado de boas pessoas também para ser fiscalizado, para ser monitorado e ser incentivado a tomar decisões difíceis. Exatamente, até porque se nós queremos mudar alguma coisa, nós temos que ser agentes de mudança. As pessoas falam assim, eu não gosto de me envolver em política porque política é algo sujo, é algo corrupto, quando na verdade é preciso que pessoas de bem se envolvam com a política para que mude esse cenário. Para que mude essa crendice. Pô, se a gente teve vários anos marcados por corrupção, por algo negativo na política, se a gente quer mudar isso daí, então as pessoas de bem, elas precisam atuar na política, elas precisam participar. Não adianta só ficar reclamando e ficar em casa sentado olhando na televisão o que está acontecendo. Tem que ir para a rua, tem que participar, tem que votar, tem que se envolver. Eu sempre falo assim, eu sou um cara patriota, e as pessoas falam assim, o Brasil é um país horrível, não sei o quê. Eu acho um país maravilhoso e vou lutar, porque o nosso país é o reflexo do que nós somos, do que nós pensamos. Então, se a gente leva
algo positivo, nós criamos um país positivo. O poder está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos a ação, o poder de mudar as coisas. Tem um cara que eu gosto muito e eu quero convidar ele para vir um dia aqui, não é uma promessa, mas eu vou estender o convite dele. Esse cara eu gosto muito mesmo, que é o Adriano Silva, ex-prefeito de Joinville. Uma pessoa fantástica, é do ramo privado, a família dele é proprietária de uma empresa no ramo farmacêutico aqui do nosso estado, uma grande empresa, e havia um descontentamento na cidade de Joinville por uma falta de gestões passadas, falta de bons nomes também para ocupar a prefeitura, e esse cara ele resolveu, poxa, eu vou ser candidato a prefeito. E ele foi candidato a prefeito, ganhou as eleições, mudou Joinville, mudou muito assim, fez coisas fantásticas pela cidade, e ele resgatou o orgulho do joinvilense a acreditar na cidade novamente. E a história dele é fantástica, sabe? E tu se pergunta, poxa, Adriano, por que tu, com o teu patrimônio pessoal que tu tem, tudo que tu poderia fazer na tua vida privada, tu vai resolver se meter em política, cara, querer ser prefeito e tal? E ele fala, poxa, se não for eu, quem vai? Eu sei que a minha cidade precisa de mim. Eu tenho muito a contribuir. E que isso também vai refletir no meu negócio, no negócio de todo mundo. E eu quero ver Joinville crescer. E o discurso dele é muito bonito, cara. É muito legal. E eu acho que muitas das respostas que a gente busca está nessas pessoas. Um Adriano Silva, um Luciano Hang e diversos outros empresários que nós temos aí que participam ativamente da política. Certamente. E eu não posso encerrar a nossa conversa sem perguntar para ti o que te motivou a colocar o teu nome como pré-candidato a deputado estadual pelo estado de Santa Catarina e o que tu vislumbra para o nosso estado, para o nosso município, uma vez que tu venha a se concretizar, né, e lá em outubro ser eleito como deputado estadual. Santa Catarina é o melhor estado do Brasil. Eu moro numa cidade maravilhosa que é Balneário Camboriú, orgulho de ser cria aqui da cidade e região. Eu fiz diversas contribuições para o meu município enquanto vereador, lutei contra a burocracia, cuidei do recurso do pagador de impostos, fiscalizei, tive uma atuação muito, muito intensa. E eu acredito que eu possa contribuir muito dentro da Assembleia Legislativa de levar essa energia, levar esse meu empenho, essa minha dedicação, esse meu amor para todo o estado, seja do meio oeste ao litoral. Cada cidade vai ser bem cuidada. Eu quero estar próximo das prefeituras, poder ajudar a trazer recursos, a poder desenvolver o nosso estado para continuar provando para todo o Brasil e para o mundo inteiro que o Brasil tem jeito e que Santa Catarina é um pedaço de Brasil que deu certo. Pô, maravilha, Lucas. E para as pessoas que querem aprender e se inteirar um pouco mais da política, dos bons princípios e de tudo que vocês estão fazendo, acho muito interessante toda essa movimentação e tudo que eu escuto dos candidatos do Novo, pô, do próprio Zema, do Gilson Marques, que tu citou aqui, do Van Hatten lá, meu conterrâneo. Então, como é que a pessoa faz para acompanhar um pouco mais esse conteúdo de vocês e para saber, né, o que vocês estão fazendo, até para elas poderem se envolver um pouco mais com a política? Acompanhe os políticos que vocês gostam, é muito importante. Manda uma mensagem para aqueles políticos que vocês admiram e perguntem as referências deles. O político adora atenção, gosta de dar atenção para as pessoas. Muitos de nós políticos temos referências e eu acho que isso é importante as pessoas também entenderem as referências que nos guiam, né? E eu acho que assim, dessa forma, as pessoas elas não vão ver a política só nua e crua e vão entender também todo o contexto que tá por trás disso, os bastidores, referências bibliográficas, quem está próximo, a história de vida, do porquê que ela está botando o seu nome à disposição, e talvez isso acenda uma visão diferente, né, para as pessoas entenderem o propósito de cada um. Eu entendo que todo mundo na vida tem um chamado. Eu tenho o meu, tu tem o teu, o político tal tem o teu. E talvez as pessoas buscando compreender isso, talvez o teu chamado seja parecido com o do outro e
você consiga ter uma outra inspiração, aumenta a tua visão crítica, consegue também evoluir de uma certa forma e vai que uma dessas pessoas te inspire e tu não seja um próximo candidato a alguma coisa ou seja alguma pessoa que possa ocupar algum tipo de cargo público importante para, de fato, transformar a tua sociedade ainda melhor. Eu sempre falo que os espaços, eles sempre estarão lá, alguém vai sentar. Quem que senta? O grupo melhor organizado. Eu prefiro eu sentar porque eu confio em mim, eu sei do meu caráter, do meu compromisso, do meu empenho, do que dar o espaço para outra pessoa. Quando eu ver que eu não tenho mais capacidade de poder contribuir, eu pego, saio, dou espaço para outra pessoa, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa de boas pessoas no meio. E tem muita gente boa, tá? Muita gente boa. A gente só precisa unir todo mundo no mesmo pacotinho e seguir um caminho só. Pô, perfeito, Lucas, maravilha. Eu acho que esse é o caminho. E você que está nos assistindo aqui, se ficou interessado e quer acompanhar também um pouquinho o Lucas, eu vou estar deixando linkado aqui as redes sociais dele para tu estar acompanhando a jornada, fazer essas perguntas para ele também. E se tocou no teu coração aí a chamada para tu estar te envolvendo mais diretamente com a política. Meu irmão, queria te agradecer imensamente aí. Eu que agradeço, obrigado. Mais uma vez pelo retorno, a casa é sua. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Toda vez que eu venho tem pão de queijo, tem um chá gostoso, tem um café gostoso. Daí uma vez que eu vim aqui tinha um chocolate maravilhoso. Meu, sou sempre bem tratado. Então, se quiser me ligar todo dia, eu venho todo dia. Não, com certeza. Nós gostamos muito de falar de política e gostamos muito de prestar um serviço, de levar uma comunicação verdadeira e proveitosa para o nosso público, para que a gente possa fazer as pessoas refletirem, pensarem, sair da caixa, olhar o que está ao redor. Você pode fazer a diferença. Então, fique ligado conosco aqui, que nós sempre temos o compromisso com a verdade em levar o melhor para você. E servimos sempre os nossos convidados com o melhor e também presenteamos os nossos convidados. Quero deixar aqui um presentinho para ti, Lucas. Tu que é um cara que tá sempre nadando, correndo, cuidando da tua saúde. Então tá fazendo uso aí do chás, da Chá Real, empresa aí centenária, uma grande referência do nosso país. Obrigado. O melhor, diga-se de passagem, tá? Eu sou cliente e adoro, tá? Muito obrigado. Bom demais, cara. Obrigado mesmo. Vai ser consumido de uma forma bem rápida. Obrigado. Tá certo, meu irmão. Eu que agradeço. As portas são sempre abertas para tu estar retornando aqui. Quem sabe lá no futuro para estar retornando como Vossa Excelência. Amém, amém. Não sei se não, você é sempre o Lucas de sempre e tal. Mas então tá, meu irmão. Sucesso para ti na tua jornada aí. Que Deus siga sempre te abençoando e que tu sempre continue com essa retidão que nós precisamos fazer essa mudança. Fui muito impactado por ti quando eu cheguei nessa cidade, por todas as pessoas que te referenciaram, que estiveram presentes aqui conosco, e faço voto para que tu consiga seguir com esse desejo, com essa força de juventude, de mudança, que eu vejo que tu tem esse fogo, esse sentimento dentro de ti. Amém, obrigado, que Deus abençoe as nossas atividades, ilumine a nossa jornada e você pode contar sempre comigo, não só você, mas todas as pessoas que estão nos assistindo e que a gente tenha mais muitos anos de vida aí para participar mais de podcasts e conversas, evoluir pessoalmente e também poder inspirar outras pessoas. Perfeito. Para você que nos assistiu até agora, gostaria de agradecer imensamente a sua audiência. Coloca aqui nos comentários quais são as suas dúvidas e qual é o teu desejo para o futuro político de Santa Catarina e do nosso país. Se inscreva no canal, tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.